Bom, olha como é possível a gente pegar um caso de um paciente que tem uma calvície extremamente grande, ocupando toda a região superior da cabeça do paciente, e transformar num belo de um transplante que cobre toda a região superior da cabeça em uma única sessão. Me acompanha aqui nesse caso, o paciente apresentava uma calvície grau 7, isso já incomodava ele por muitos anos, já tinha tentado alguns tratamentos não cirúrgicos e se frustrado, até que ele resolveu então procurar pelo transplante capilar, confiando então a mim e o trabalho da minha equipe, esse grande desafio, eu diria. Primeiramente, quando a gente vai planejar um transplante capilar bem sucedido, a gente tem que avaliar o tamanho da calvície desse paciente. Então a gente vai fazer aqui um mapeamento definindo no geral quantos centímetros quadrados tem essa área de calvície, para que a gente a partir daí desenvolva um nível de densidade que a gente quer colocar em cada região. Com isso eu vou chegar num número final de unidades foliculares necessárias. Então, se eu sei o tamanho da calvície, eu vou saber logo quanto de cabelo eu preciso para resolver aquele problema do paciente. E aí nós vamos para o segundo ponto, que é avaliar a qualidade da área doadora desse paciente. A gente vai ter que ver se ela tem a capacidade de nos doar aquela quantidade de fios que a gente está planejando. Então, quando isso acontece, a gente fala que a matemática bate muito bem. Então, nesse caso, o paciente ele tinha uma área doadora muito nobre, com bastante densidade. Isso significa que haviam muitas mudinhas de cabelo por centímetro quadrado, o que dava cabelo praticamente de sobra para a gente fazer o trabalho que a gente queria. Além dessa grande quantidade de mudinhas, a gente pôde perceber que cada mudinha tinha uma cota muito boa de número de fios, uma média de 3 fios para cada mudinha de cabelo. E melhor ainda, cada fio de cabelo dele apresentava uma excelente espessura, porque a gente sabe que quanto mais grosso o fio, maior é o seu potencial de dar volume. Então, quando o paciente reúne características tão boas assim, é bem possível a gente planejar o que a gente chama de gigaseção, ou seja, uma quantidade bem grande de unidades foliculares que seja capaz exatamente de cobrir toda uma região de calvície, como foi nesse caso. Então, a sua cirurgia ela começa a ser assertiva a partir da equipe que você escolhe. Tá? A experiência conta muito nesses casos. Imagina só que a área doadora ela é uma área finita, é uma área esgotável. À medida que eu vou tirando o cabelo dela, ela vai acabando. Então tem que ter muito respeito por essa área. A equipe tem que saber o que está fazendo, tem que conseguir atingir um alto índice de extração e ainda assim deixar uma cota de cabelo naquela região que preserve aquela área doadora sem que ela fique com falhas, por exemplo. Além disso, essa equipe ela tem que ter essa capacidade de planejar um transplante tão grande e desenvolver esse transplante em um período hábil. Imagina só que cada unidade que você retirou do corpo, ela tem um tempo de vida útil fora do seu corpo. Então é extremamente importante que essa equipe tenha habilidade e agilidade suficiente para devolver essa mudinha para o seu corpo e assim com isso você tenha o menor índice de perda possível para que a maioria das unidades plantadas elas realmente venham a nascer e a dar certo. Então imagina só, se eu faço uma sessão de transplante em você, eu tenho que raspar esse cabelo seu, tem todo um período de crescimento lento dos fios que foram implantados. Você vai aguardar com expectativa aquele resultado por mais ou menos 9 meses, 1 ano. Aí imagine que logo depois de você passar por todo esse processo, você tem que fazer isso tudo novamente, raspar cabelo, aguardar novamente. Quando você vai ver, já passaram 2 anos para você conseguir realmente chegar no seu resultado e tendo que passar por isso 2 vezes. Então, quando a gente fala de uma gigaseção, a gente consegue então devolver toda essa densidade em um único só dia, realmente isso aí determina uma tremenda vantagem para o paciente. Então, nas mãos de uma equipe experiente, você é capaz de sair de uma calvície extensa para uma cobertura total de transplante em um único dia, uma única sessão.